Olá, mundo! Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Eu sou o Luiz Gonçalves e depois de quase 70 episódios, finalmente estamos falando de PWA. Eu quero falar desse assunto desde sempre e aí eu consegui fazer com que os hosts quisessem falar isso. Graças a Deus. Será porque são novos hosts? E hoje eu não tô sozinho na bancada, como sempre. Hoje eu tô aqui com o Fábio Bispo. Fala aí, Fábio. Olá, galera, tudo bem? Vamos descobrir hoje se PWA é mais alguma modinha do momento ou se vale a pena investir. Ah, tem modinha que vale investir, ué. E você tá ouvindo a risadinha de canto dele do Clécius Martinkowski. Olha, eu já aprendi teu nome, hein, cara. Massa. Então, pessoal, hoje a gente vai descobrir aí se efetivamente vale a pena ir pro Delphi Mobile, né? Delphi Mobile. E ela, a doutora mais tecnológica do mundo que você já conhece e ama, Ana Gonzaga. Boa noite, Ana. Boa noite, gente. Tudo bem? Vamos entender um pouco o que é esse PWA, né? Essa é a ideia. Se você ouvir sabe o que é PWA, escreve aqui que a gente ainda não sabe. Não, brincadeira. E não esquece que esse episódio e essa temporada é trazida pela Impulso Network, que não só é uma comunidade de tecnologia, como também é uma rede de comunidades que trazem uma série de iniciativas para você que está procurando por uma comunidade onde você possa compartilhar conhecimento e participar de coisas legais, como você que já tem uma comunidade e quer conhecer outras comunidades e trocar ideias. Então a Impulso ela é um centro, entre aspas, aí, de pessoas de comunidade que fala comunidade, respira comunidade, e para isso a gente tem uma série de iniciativas que o Impulso oferece, como meetups, benefícios e tudo mais. E tem alguns destaques legais para essa semana, né, Thaís? É isso, Luiz. A Impulso Network é uma rede de comunidades e a gente oferece um monte de coisa bacana. Tem benefícios, clube de descontos, eventos, curadoria, oportunidades, enfim, um monte de iniciativas legais pensando sempre em comunidade. Queria destacar aqui com você duas. Uma é o Comunidade Tech, que é um repositório de comunidade, onde você que organiza a comunidade pode cadastrar a sua para atrair mais pessoas, ou então se você simplesmente estiver buscando uma comunidade próximo da sua casa ou da sua cidade, fica mais fácil. É só você entrar lá, filtrar, que você vai ver uma lista de comunidades que se organizam mais próximo do seu interesse, ou para onde você for viajar, enfim, né? E a outra coisa bacana são os eventos online que a gente organiza. A gente já tem 2 eventos bem legais programados para a próxima semana. Na quarta, dia 11, às 7h30 da noite, o blogueirinho Fábio Akita, o Diego Polido e o Frankston Lins vão estar reunidos para falar sobre Ruby na Impulso Talks. E na quinta à tarde, às 3h30, o famoso Fernando Datiuk vai trazer dicas incríveis de como ser um dev ninja. As inscrições para os meetups estão aqui também na descrição. E lembrando, você assiste do conforto da sua casa remotamente e é gratuito. Então corre lá, não perca tempo. Acesse o link que está aqui na descrição do episódio ou do seu agregador preferido. Crie seu cadastro na Impulso Network. Mais uma vez ressaltando, é 100% gratuito e você tem acesso a tudo isso que a Thaís falou, todo o clube de benefícios, os eventos, os meetups e as oportunidades aí nos melhores projetos de tecnologia do Brasil. Então não perde tempo e entra na comunidade da Impulso Network. O link vai estar na descrição do episódio ou no seu agregador preferido. E também fica o convite para você entrar na comunidade do Discord do PodTag. Lá tem uma galera conversando sobre tecnologia, sobre filmes, séries, tem muita interação e é muito bacana e você fica sabendo em primeira mão dos episódios, ajuda na construção de pautas e achar convidados e ações que geralmente a gente faz envolvendo a comunidade. A comunidade é bem ativa, uma galera super maneira e você pode entrar lá acessando o site podtag.com.br e clicando no primeiro link lá no topo onde está escrito comunidade do Discord. Nos vemos lá! Então, Luiz, você que é um dos maiores evangelistas do PWA que eu conheço, o que é um PWA, Luiz? Show de bola. Bom, primeiro vamos só fazer um contexto do que é uma Web Application, né? PWA é Progressive Web Application. Vamos falar um pouquinho antes do que é uma Web Application. São aplicações que elas vão se comportar de uma forma focada, né, na experiência de usuário e consiga trazer o máximo de funcionalidades possíveis no menor espaço possível de tela. Então, esse é meio que o conceito de uma aplicação web. Ela vai tentar trazer o máximo de funcionalidades que ficariam dispostas em diversos outros aplicativos, diversos outros softwares, tenta reunir tudo isso em uma única interface, que é a interface web, certo? Que, bom, vocês como desenvolvedores sabem, é a forma mais, não fácil, né, mas mais tranquila de você conseguir escalar e distribuir
através da web, certo? Quando a gente coloca a palavra progressive na frente, então você está dizendo que agora você consegue ter um avanço muito mais rápido para construir aplicações web, construir e manter aplicações web. Não sei se deu para entender muito bem, mas o conceito de web application, então, é trazer várias funcionalidades de uma forma fácil de manter, uma forma fácil de escalar. Quando você trabalha com aplicações progressivas, você consegue, além de escalar e trazer funcionalidades, você consegue manter um avanço e uma evolução natural com o menor impacto possível, né, para o usuário. Então, basicamente, essa é a ideia de uma PWA e das WAs. Por assim dizer, ninguém fala WA, né, mas só para vocês entenderem. Então, é bem legal desse... Eu gosto muito de falar sobre PWA. Tem muita polêmica em cima desse tipo de tecnologia, que a gente vai acabar, né, entrando aqui no episódio, mas a grande sacada das PWAs é que elas vêm para substituir, ou pelo menos para oferecer uma alternativa mais rápida a um aplicativo comum, né? Então, no aplicativo comum você precisa baixar, você precisa às vezes gastar teu pacote de dados, às vezes ela é pesada, e as PWAs justamente por então reunirem o maior número de funcionalidades possíveis no mesmo espaço e continuarem avançando sem necessidade de intervenção do usuário, as PWAs se mostram aí como uma alternativa bem legal. Pelo menos eu vejo assim. Eu gosto de ver a PWA como uma alternativa, como você bem disse, aos apps, na questão de que hoje em dia, para você decidir instalar uma coisa no teu telefone, você tem que querer muito ter aquela marca, aquele aplicativo no teu telefone. Como você disse, vai consumir banda, vai consumir espaço, ele pode estar rodando um serviço em background que vai deixar teu celular mais lento, então cada vez menos as pessoas têm buscado instalar apps diferentes. A experimentação nas lojas é muito complicada. A maior taxa de instalação de apps é essencialmente quando você compra um celular. Depois disso você fica com os mesmos ali, ponto. E a PWA, ela te oferece uma forma de que com o clique de um link você tem a aplicação rodando, e a partir daquele momento ela progressivamente vai te dando formas de você melhorar a interação com ela. Então você visitou de novo, ela já perguntou, deseja adicionar a tela inicial? Deseja rodar a câmera? Então ela é uma coisa muito menos intrusiva, ela é um contrato muito mais simples para o usuário, ela exige muito menos do usuário do que uma aplicação nativa, né? Exatamente. E o legal da PWA, assim, que a gente vai acabar falando mais pra frente nas vantagens, né? Mas o que eu acho muito legal é que o usuário tem controle sobre isso também. Coisa que às vezes ele não tem controle enquanto está utilizando, ou não de uma maneira intuitiva numa aplicação nativa, né? Então, por exemplo, você consegue trabalhar muito bem com PWA na questão de permissão. De modo geral, quando você baixa o aplicativo, ele vai te pedir um monte daquelas permissões, você concorda usar câmera, GPS, ligação, né? Alguns até exageram, pedem um monte de coisa e você tem que concordar com aquilo, beleza, instalou. As PWAs você consegue utilizar isso à medida que o usuário for precisando daquele recurso, você consegue trabalhar com aquela permissão. E é muito fácil de trabalhar, tipo, quando você, né, a gente vai falar na parte mais técnica, mas são uma ou duas linhas, tipo, basicamente aquilo que o browser tem acesso, você pode pedir para o usuário liberar esse acesso para você também. Então você consegue, daí do progressivo, né, você consegue trazer essas funcionalidades para a mão do usuário muito mais rápido, e você consegue ter um controle, e o usuário consegue ter um controle muito grande sobre aquilo que ele precisa da aplicação, tornando muito, muito mais leve. É muito maneiro. Eu curto muito essa ideia. Luiz, então une a praticidade por ser entregue mais rápido e com a agilidade, que você consegue desenvolver mais rápido, é isso? Assim, falando sobre custo de desenvolvimento, eu particularmente acho que PWA são muito menos onerosas do que uma aplicação nativa. Por quê? Pode ser que você até leve o mesmo tempo para desenvolver as duas. Você vai desenvolver uma aplicação nativa e desenvolver uma PWA. Pode ser que você leve o mesmo tempo. Só que a manutenção de uma PWA ela é muito mais rápida. E assim, você tem uma nova funcionalidade, você subiu a funcionalidade em produção, já está valendo. Uma aplicação nativa você precisa atualizar. Então você tem um custo tanto de desenvolvimento, que envolve uma bateria de testes, uma bateria de aprovação por parte das lojas, né? Você tem uma mão de obra muito especializada em Swift, em Android, em Kotlin. Ao passo que PWA é uma pessoa que tem conhecimento em web e um conhecimento básico em JavaScript, já consegue preparar a aplicação para desenvolver. Então acaba sendo muito mais barato fazer uma PWA do que uma aplicação nativa. Uma coisa que eu queria só acrescentar, puxando o que você falou, que eu não sei se vocês concordam, mas assim, na minha opinião, a PWA não substitui uma aplicação nativa. Ela complementa, ela é uma alternativa para ser um contato muito mais rápido do usuário com o que você está querendo oferecer. Às vezes pode ser que até o usuário, como é o meu caso, eu sempre prefiro a PWA do que o aplicativo nativo, né? Como uma pessoa técnica, eu sei que é mais leve, eu sei
como é que funciona, né? Mas até pensando no usuário talvez mais leigo, vai perceber que realmente é mais rápido, mais fácil, e mais pra frente, quando ele sentir a necessidade de usar o aplicativo com mais afinidade, ele vai baixar o aplicativo de fato. Tanto é que a PWA você consegue setar para ele sugerir a pessoa baixar o aplicativo depois de certo tempo. Então essa é uma sacada legal, né? Então só que você puxou ali na questão de custo, né? Eu acho que a empresa continua tendo os dois custos, só que é mais barato fazer uma PWA. Eu já discordo um pouco da tua questão, Luiz. Não que eu acho que a PWA vai efetivamente matar o app nativo, mas para mim vai acontecer mais ou menos o que ocorreu no desktop. Então a gente teve um tempo muito grande no desktop, onde essencialmente todas as aplicações, sejam elas corporativas, de interação com hardware, jogos, eram todas nativas, eram todas instaladas. E pouco a pouco, as aplicações que efetivamente não precisavam ser nativas, que elas conseguiam entregar uma performance agradável dentro do próprio navegador, elas deixaram de ser desenvolvidas de forma nativa, e isso se tornou exclusividade das aplicações que efetivamente precisam do uso intenso de hardware, que precisam de interações mais complexas, e que são a minoria dos casos das aplicações hoje disponíveis nas lojas, né? Então, eu vejo que assim, dentro de um futuro próximo, aí, por uma questão cultural, muitos cenários a PWA vai substituir efetivamente o app. Claro que a gente não vai ter aquele aplicativo que utiliza de forma intensiva o hardware e outras questões rodando numa PWA, mas ficar baixando app de estacionamento, ficar baixando app de loja é sacanagem, né? É muito mais fácil você acessar um link, adicionar uma tela inicial se você quiser ter um relacionamento com aquela loja. Então é uma coisa muito mais tranquila do que efetivamente você ficar baixando o app, né? Não, concordo com você. O ponto é que ainda, sim, isso seria cortar a pauta pro final, né? Mas ainda a gente tem um problema comercial em cima da PWA. É muito difícil de explicar para quem não conhece ainda, não conhece ou não lida com esse tipo de tecnologia no dia a dia, explicar como funciona a PWA. Você explicar para uma pessoa que, tem um conhecimento, a palavra não é limitado, mas, por exemplo, a pessoa está acostumada a ir lá na Play Store e baixar, né? Então, pessoas de outras áreas, por exemplo. Você explicar, não, você vai entrar no teu Chrome, vai ter um botãozinho de instalar, daí você vai baixar, ele vai substituir, aí você não precisa instalar na Play Store, você vai estar instalando um site dentro do teu aplicativo. Isso ainda é um problema que precisa ser resolvido, ele ainda não está fácil das pessoas entenderem. Viu, Luiz? Vamos deixar pro fim da pauta, então? Vamos dar mais uma introduzida pro pessoal aí? Exato, lá na frente a gente vai falar um pouco sobre isso, mas esse é o ponto aí que eu só aumentando o meu argumento. Olha o clickbait aí, né, cara? Ó, pessoal, vai ficar pro final essa discussão aí, então não percam. Treta. Então, pensando dessa maneira de que eu não precisaria instalar um aplicativo, que eu só vou lá no site, isso é excelente para mim, porque às vezes você vai usar alguns serviços pontualmente e não quer estar instalando sempre um aplicativo, então isso vem com uma das vantagens muito boas. Mas como é a estruturação, como é que ele funciona as chamadas, como é que eu sei que está realmente funcionando o meu aplicativo, que eu estou recebendo dados, como é que o usuário, pro lado do usuário, muda o quê? Então, Fábio, a questão pro usuário é que não muda muita coisa. A aplicação, no fim das contas, ela continua se parecendo com um app. Então, o pessoal ainda tem muito aquele estigma de que uma página web ela é lenta, ela é feia, ela não funciona sem internet, e a PWA vem para desmistificar isso. Ela vem justamente trabalhando nesses conceitos, nesses pontos fracos da aplicação web, que eram as grandes justificativas para você acabar gerando um aplicativo nativo, em muitos casos, tá? Porque se eu fizer um site vai ser lento, se eu fizer um site não vai ser tão bonito, eu não vou conseguir interagir com o usuário. E não, hoje você efetivamente consegue entregar uma experiência tão boa quanto um aplicativo, até porque você tem acesso a inúmeras coisas que você não tinha há tempos atrás, como câmera, acelerômetro, em diversas APIs, até Bluetooth você consegue conectar, GPS, você tem várias questões que você tem disponibilidade para interagir a partir da página web. E a parte legal é que isso acontece de forma progressiva, você não precisa pedir tudo de uma vez, e o teu usuário, à medida que ele vai confiando na tua aplicação, à medida que ele vai gostando dela, ele vai permitindo que a tua aplicação comece a interagir. Então aí a gente tem, inclusive, APIs para push notification, para quando a tua aplicação está fechada, o teu site consegue enviar. Hoje em dia o pessoal tem usado isso pro mal, né, para aqueles malditos anúncios que a gente fica recebendo se aceitar, mas a ideia daquilo é que efetivamente substitua o modelo que uma aplicação nativa consegue fazer. Então você consegue entregar uma experiência muito parecida, chegando ao ponto de depois que o usuário instala a aplicação, ele não consegue discernir se aquilo é uma PWA ou se é uma aplicação nativa em muitos casos. Inclusive, puxando disso que você está falando, que eu acabei não citando, mas os 4, né, que o Google define como os 4 critérios para ser progressivo. Primeiro, tem que ser rápido e confiável, a aplicação tem que ser rápida e confiável, né? Então ela tem que oferecer uma experiência perfeita para qualquer tipo de usuário, que está numa conexão super rápida e o que está numa conexão
super lenta. Ou seja, ponto focado no usuário. Ele tem que ser instalável, então ele tem que oferecer a possibilidade de instalação para o usuário, por mais que ele não vá fazer todo aquele processo, né, de download e tal, ele tem que aparecer na home do usuário. Ela tem que ser responsiva, ou seja, ela tem que se adaptar para o dispositivo que a pessoa está usando, seja um iPhone 11 com a tela enorme, ou seja aquele celular antigão, né, tem que se adaptar legal, e tem que ser engajável, ou seja, vai oferecendo recursos para melhor interação do usuário, à medida que ele vai precisando desses recursos todos que o Clécio falou, vai oferecer tudo isso de forma mais fácil para o usuário. Ou seja, para você considerar a aplicação progressiva, você tem 4 pilares focados no usuário. Por quê? Porque a ideia e o UX tem que continuar existindo como se fosse uma aplicação normal. Não, um aplicativo normal, né? Então, só para contextualizar um pouquinho aí. E até eu queria pegar o gancho para colocar também uma questão, voltando um pouco no conceito, PWA não é um framework, PWA não é uma linguagem, PWA não é uma biblioteca, PWA é meramente um conjunto de princípios para se construir uma aplicação que seja agradável para o usuário. Então tudo que define uma PWA são conceitos pro usuário. Não existe nada que tecnicamente diga se você está usando a linguagem X ou o framework Y, é uma PWA ou não é. Não. Você consegue construir uma PWA, como disse o Luiz no começo, com JavaScript, HTML e CSS, sem usar um pingo de framework ou de library ou de qualquer outra questão a mais. As PWAs, elas são essencialmente um conceito sobre como as aplicações web devem interagir com o usuário. Clécio, e como é que funciona essa questão de híbrido e PWA? Qual que é a diferença? Ah, legal. Até pegando o gancho com a minha piadinha do começo, né, o Delphi Mobile, o pessoal pode olhar para PWA e pensar, eu já vi isso, você está falando de Cordova. Não, eu já vi isso, você está falando de Ionic. Não, essa é a parte interessante, PWA não é híbrido. Essa que é a jogada. Enquanto muitas vezes nós tentamos técnicas para desenvolver aplicações móveis nativas ou que parecessem nativas, mas sempre tentando imitar a aplicação móvel na sua essência, utilizando vários frameworks híbridos para isso, para poder colocar HTML, CSS e JavaScript lá dentro e fingir que é uma aplicação nativa, a PWA ela já se assume como uma aplicação web. Então ela tem um conceito diferente do híbrido. Isso é legal porque isso te dá, primeiro, muito mais liberdade de definir a tua interação com o usuário, desde o ponto de você dizer que você não precisa ter todas as permissões para poder interagir com o teu usuário, até o simples fato de que a PWA que você constrói para rodar no teu celular, no celular do teu cliente, independente do sistema operacional, você também consegue rodar ela no navegador, você consegue rodar ela no Linux, no Windows, em qualquer desktop. Então, com a mesma aplicação, trabalhando com todos os pilares que o Luiz comentou, você consegue entregar uma experiência única com uma única base de código. Então, ela é muito além do híbrido, ela é uma estrutura de conceitos que permite que você unifique a experiência do teu usuário dentro da tua plataforma, independente do dispositivo que ele esteja usando. Claramente, você vai ter mais espaço em tela dentro de um computador. Então, você pode entregar mais coisas, mas progressivamente você vai entregando aquilo que o usuário pode ter dentro do dispositivo que ele está. Isso é um outro tópico legal. Você pega, por exemplo, um computador, nem sempre tem uma câmera. Então, a PWA ela trabalha muito no conceito de que na ausência de um determinado recurso, você tem que continuar funcionando e entregando a experiência para o usuário, a melhor experiência possível sem aquele recurso. Exatamente. Essa é a parada. Tipo, beleza, minha aplicação nativa pode ser que ela super dependa de você ter uma câmera. Uma aplicação progressiva, ela vai pensar, tá, meu usuário não tem câmera, o que eu posso fazer para continuar funcionando? Né? Qual que é o workaround? Oh, que bonito. Workaround. Que eu posso fazer, qual que é o approach que eu posso fazer para continuar funcionando legal aqui, oferecendo uma boa navegação para o usuário. Essa é a sacada. Então, acho legal. Então acho que é legal a gente comentar um pouco para quem quer começar a codar como é que funciona de fato uma PWA, né? Tem muito conteúdo aí, beleza, PWA é o futuro e tal, mas pouco conteúdo que ensina o passo a passo de como funciona. Queria até puxar um pouquinho sobre isso, porque eu gosto muito de quando eu tô palestrando sobre esse tema ou tô ensinando alguém a fazer, mostrando que tipo, é muito, muito simples você começar a codar uma PWA. Então, basicamente, você precisa de 3 fatores. Pode ser que eu tenha esquecido algum, Classic me corrige. É o seguinte, você precisa de um Service Worker, que eu vou explicar daqui a pouquinho como é que ele funciona, mas basicamente ele é um recurso que o browser oferece, que permite daí o comportamento offline, as push notifications, acesso aos recursos, né, do browser. Então, basicamente, ele faz a conexão de cache e age como se fosse um proxy da tua aplicação. Vou explicar isso mais tecnicamente daqui a pouco. O Manifest, que é um arquivo JSON que diz o ícone, as cores, como que ele vai se comportar visualmente,
ambiente, se ele vai ser, né, retrato, paisagem e tal, e ele tem que rodar sobre o HTTPS, né? O domínio onde ele tá hospedado, a PWA, ela precisa estar por um protocolo seguro. Se você implementar esses 3 no seu site hoje, você já tem o começo da base de uma aplicação PWA. Não, eu preparei todo o meu site aqui, toda a minha aplicação para ter todos os efeitos legais na tela, tal, não sei o que, mas eu não tô cacheando, eu não tô usando Service Worker. Beleza, você não tem uma PWA. Você pode ter uma aplicação web muito maneira, mas não é uma PWA, porque você não consegue cachear e não tem comportamento offline. Então, você colocou esses 3 itens básicos, né? Usou essas 3 peças fundamentais, você tá aí pronto para começar a desenvolver, né? É isso, né? E como é que funciona em relação ao Windows e Mac? Tem diferença? Então, aí que tem uma parada legal. Durante a Apple tem um negócio assim, eu não gosto muito, que ela sempre quer controlar muito como as coisas evoluem. Então isso aconteceu com algumas linguagens. Luiz, eu vou abrir um parênteses na tua fala só para colocar que, voltando no bloco anterior lá, a ideia de uma PWA é basicamente o que o Steve Jobs pregava quando disse que queria acabar com o Flash, né? Então, a própria Apple construiu a base, o alicerce de uma PWA, e quando ela viu que era tão lucrativo as lojas, ela abriu mão disso e agora quer controlar tudo, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Porque a Apple, durante muito tempo, trouxe a ideia de PWA, organizou isso, o Safari ofereceu suporte a isso, mas aí veio essa desistência, era bem o que eu ia comentar. E quem abraçou essa causa e é a principal empresa que abraça hoje a ideia de PWA é a Google. Qual que é a vantagem? A maior parte das pessoas usa o Chrome. E todo Android vem com o Chrome, certo? Então roda a V8, certo? Então, é um grande stakeholder, por assim dizer, que controla a PWA hoje em dia, mas que faz isso de uma forma aberta, incentiva outros navegadores a se comportar da mesma forma, é a Google com o Chrome. Então, você rodando, instalando, né, linkando o teu manifest e usando os recursos de Service Worker, você consegue, desde a versão, acho que 73 do Chrome, você consegue rodar no Mac, você consegue rodar no Windows, consegue rodar em qualquer dispositivo móvel também. Então, inclusive no desktop do Linux, bem recentemente, acho que na versão 75 ou 76 do Chrome, agora você consegue instalar no desktop do Linux também. Tudo isso através do Chrome, né? Não através do Safari. Mas, como eu falei, né? É o browser mais utilizado, então a tendência é que você atinja uma faixa de mercado bem legal. E o Firefox também oferece aí um suporte muito maneiro para PWAs. Só o Safari e o Opera que não são tão amigáveis assim, então alguns recursos eles bloqueiam. Algumas interceptações que o Service Worker faz, esses navegadores tendem a bloquear ou não oferecer recursos, ou no caso, por exemplo, do Safari não oferece recurso ao push notification. Então você não consegue ter isso em alguns dispositivos, mas através do Chrome você consegue. Então foi bem legal assim, quando o Chrome 73 anunciou, agora beleza, a gente tá rodando legal no iOS, puta, foi muito massa, porque a comunidade de desenvolvedores de PWA assim comemorou bastante. Tipo, beleza, agora a gente tá em todo lugar. Pode ser que um não ofereça uma determinada funcionalidade e outro ofereça, mas de modo geral, agora tá legal, tá funcionando pra todo mundo. Então foi bem bacana. E a parte legal dessa jogada da Apple é que isso só corroborou uma coisa que já se falava lá no começo sobre PWA, que é inevitável, né? É tipo Thanos, é inevitável. Então, as PWAs estão aí, elas estão aí para ficar. As lojas, como a Apple, elas têm uma certa resistência, porque realmente isso tira controle da mão deles. Uma vantagem que a gente citou lá no começo é essa de você poder dar um commit agora, passou pelo teu pipeline de build, está em produção e o teu usuário já está pegando. Então, se você subir uma versão agora, ela tem um bug, você consegue corrigir esse bug em pouquíssimos minutos e já entregar a versão atualizada para o teu usuário. Exatamente. Se a gente está falando de Apple, a gente está falando de semanas de review que esse pessoal tem. Só que essas semanas de review também dão para eles um certo controle sobre o que passa pela loja, o que não passa, que os usuários têm, e principalmente sobre o fluxo de dinheiro, né? Então é uma coisa que assim, pouco a pouco a Apple tem cedido, tanto que essas atualizações de Service Worker não foram muito divulgadas pela própria Apple, elas saíram silenciosamente disponíveis, então dá pra ver que eles estão relutantes, mas eles sabem que é uma tendência, sabem Exatamente. Que uma hora ou outra as PWAs serão efetivamente a plataforma principal para você poder trabalhar. Eu vou deixar a futurologia pro finalzinho lá, que a gente vai discutir isso ainda. Sem contar que grandes empresas, né? Empresas, elas usam a PWA, por exemplo, a própria NASA usa, né? O Slack é também um aplicativo PWA. Tem vários players que utilizam, né? Spotify, Twitter, Pinterest, AliExpress. É como o Cláudio está falando, é uma tendência. Se você continuar travando, você vai acabar ficando para trás. E a Apple sabe disso. A Apple não tem a cultura de ficar para trás, né? Eles não querem ser o novo IE, né? Exatamente. E outra, o Google já tem muito controle
de como as PWAs se comportam, ao mesmo tempo que o Google é muito comunidade. Então, você tem várias ferramentas que a gente pode falar mais pra frente, que o Google oferece, você tem várias guidelines voltadas, obviamente, para o Chrome, mas que são utilizadas pela documentação de outros navegadores para entender como se comporta, e a Apple não pode ficar de fora. A Apple tem muito essa pegada de inovação. Então, eu ao mesmo tempo que eu fico relutante, eu não gosto de como a Apple lida com essas coisas, eu fico esperançoso que pode ser que eles apareçam com um recurso muito legal, que rapidamente vai ser absorvido pelos outros navegadores. Então, também tenho essa esperança, dado aos grandes players que tem, Medium, Airbnb, Tinder, Forbes, Flipboard, tipo, você tem um monte de empresas que apostaram, né, na PWA. Eu acho que vale até, inclusive, depois, no prólogo não, né, como que é depois que tem, prólogo é depois do livro? Epílogo, exato. Sei lá, o usuário vai saber, o ouvinte vai saber, mas, inclusive, o site do Podtag é uma PWA, hein? A gente pode comentar alguns players, eu conheço alguns casos de uso em que eu apresento nas palestras que eu falo sobre isso, sobre empresas que conseguiram melhorar no faturamento delas, utilizando ou redução absurda de custos, trabalhando na PWA. E nessa leva você precisa que as pessoas que mantêm, as empresas que mantêm os navegadores, precisam se adaptar a essa realidade. Então, é um momento muito bom para a PWA que a gente está vivendo agora. Durante muito tempo foi sendo empurrado com a barriga, muita gente não estava colocando, e você vê agora, por exemplo, iniciativas como, não sei se vocês já perceberam no Chrome, quando você acessa alguns sites, ele coloca assim, um botão na barra de endereço mesmo, instalar, adicionar, alguns colocam, né, adicionar. A mesma coisa no mobile, ele já abre um balãozinho para você colocar, adiciona na tua tela inicial. Tipo, é uma iniciativa muito legal agora que tá rolando pro usuário leigo também utilizar isso. Aquilo que eu falo, é um momento muito bom para aprender a fazer, que é super tranquilo, é super fácil de começar, colocar isso em produção, começar a estudar e migrar o que você já tem hoje de Codebase para PWA, porque daqui 1 ou 2 anos esse negócio vai ser uma realidade muito grande, muitas empresas vão estar utilizando, e é bom que a tua empresa esteja preparada para isso também. Gonçalves Luiz 2019. O manifesto do manifesto da PWA. Bom, eu acho muito legal assim, esse cenário que a PWA está se inserindo, justamente por estar entregando cada vez mais resultados, e é isso que as empresas olham. Então, aquela história de ser inevitável é realmente isso. O fato de você poder desenvolver uma única codebase, e essa tua codebase ela funcionar desde o computador da pessoa, seja ele qual sistema operacional for, até o celular, seja ele qual sistema operacional for, dentro de pouquíssimo tempo aí um wearable, acho que hoje você já consegue rodar a PWA dentro de um wearable, que queira ou não, a PWA ela é essencialmente o que a gente chamava de HTML5 até uns anos atrás, que é basicamente a web. Então, e aí eu queria até só ressaltar uma coisa que você comentou, que o Google está muito destacado nisso, mas é legal deixar claro para o ouvinte que a PWA não é uma tecnologia do Google. PWA é uma tecnologia que essencialmente é um guarda-chuva sobre tudo que a W3C faz. E a W3C é uma especificação que independe de nenhuma empresa. Então, se daqui a pouco aí a gente tiver uma coisa muito macabra e o Google quebrar, as PWAs continuam. Certo que vai ser o menor dos nossos problemas, né? Mas as PWAs continuam, então elas não estão atreladas a nenhuma empresa. O Google só está puxando o carrinho, né? Como uma especificação. O Google fala diz, no Chrome já está disponível, no Chrome já está disponível. Exato. E isso vai deixando os outros para trás e obriga eles a correrem atrás do prejuízo, né? Eu acho que tem como como se diz assim, não um espelho, né? Mas tipo, é um modelo lá, como o Chrome está implementando isso. Pô, legal, então eu como dev do Firefox, eu vou implementar dessa forma, ou semelhante a isso, né? Então você tem aí um lance legal. HTTPS. Por que, diabos, eu preciso de HTTPS na minha PWA? Primeiro porque você está trafegando dados do usuário para a tua aplicação server-side, certo? Então você já começa por aí. Segundo, você está tomando decisões pelo teu usuário, oferecendo recursos para ele à medida que ele vai precisando. Terceiro, você está lidando com permissões, você está lidando com câmera, você está lidando com GPS, você está lidando com... Não é dados sensíveis, mas você pode, por exemplo, PWA, você consegue fazer micropagamentos, você consegue tirar a foto do usuário, você consegue fazer uma série de coisas, claro, dado, né? Uma vez que o usuário deu aquela permissão, consegue localizar, você consegue entender dados do acelerômetro. Então você tem todos esses recursos que de certa forma, você consegue ter um acesso sobre o comportamento do usuário especificamente e do indivíduo, né? Especificamente que você está trabalhando. Você não pode trabalhar isso de forma HTTP. Você precisa passar para uma rede segura. Então tem esse ponto aí que eu vejo como... Que eu vejo não, né? Inclusive está na documentação dos browsers, né? Que são os principais fatores aí. E eu acho que, só complementando, hoje em dia, a gente está falando de 2019, para quem está nos ouvindo do futuro. Se você ainda desenvolve uma aplicação web, sobe ela pro ar e não põe HTTPS,
você está ficando para trás. Então a gente não está falando só de PWA. Qualquer aplicação que você vai expor, a disponibilização HTTPS é essencial, porque quando o teu usuário estabelece uma relação com a tua aplicação, ele está estabelecendo com a tua aplicação. Se daqui a pouco um script vai lá e intercepta uma requisição do DNS e entrega um outro script naquela injeção e passa a rodar um código que o teu usuário não autorizou, que vem de outro domínio, isso é grave, que o usuário já deu permissões, já deu autorizações, já confiou na tua aplicação, e daí a pouco um código terceiro, totalmente fora do teu contexto, começa a ter acesso àquilo. É exatamente isso que o Luiz colocou. Não só para PWA, isso é verdade para qualquer aplicação web. E para quem está dizendo que certificado é caro, hoje em dia tem o Let's Encrypt aí que é de graça, tem pluginzinho que você acopla em qualquer coisa e ele sai renovando o certificado automaticamente. Então não tem mais desculpa, hein? Você tem plugins gratuitos para isso, né? Sim. Plugins não, você tem libs gratuitas. Não há desculpa. Exatamente. Vamos lá, Luiz, vamos pro próximo tópico, o Manifest. Então, por que eu preciso do tal do Manifest? Não, legal. O Manifest ele é um único arquivo, né? JSON, como eu estava falando, ele é super simples, mas ele vai definir como que o seu aplicativo vai se comportar para o usuário. Então você vai definir se ele vai ter uma splash screen, por exemplo, né? Que é aquele, você clica em cima do ícone dele, abre primeiro, né? Uma telinha bonitinha, daí vai direto para o aplicativo. Tem aplicativos que tem esse comportamento, aplicativos não tem. Você coloca uma flagzinha lá. Você pode colocar as cores, você pode colocar ícones, você pode colocar a orientação. Eu tô fazendo um jogo, então eu preciso que ele seja exibido em modo paisagem. Você coloca isso da forma como você acha melhor. Você pode configurar idioma, você pode configurar a orientação de leitura, então se você está trabalhando, não é o nosso caso, né? Mas se você estiver trabalhando no aplicativo árabe, por exemplo, né, que a leitura é da direita para a esquerda, né? Então você consegue configurar esse comportamento de teclado. Você tem várias características que você consegue trabalhar. Inclusive, você pode colocar outros aplicativos nativos que você vai sugerir para o usuário. Então você tem lá uma aplicação onde, sei lá, um aplicativo completo de controle de estoque, mas você quer só a parte de pedido numa PWA, beleza. Algumas outras funcionalidades só no aplicativo nativo. Tá dando um exemplo idiota, né? Mas beleza, você consegue colocar no Manifest JSON qual que é o pacote, né? Qual que é o endereço para esse aplicativo dentro do, né, o iOS, o Windows Phone, o Android, né? Você pode colocar e num determinado momento onde você for utilizar algum recurso, né, que não esteja disponível, alguma coisa, o próprio navegador, através da PWA, vai sugerir que tal baixar o aplicativo, né? Isso é muito legal. E então ele é um documento obrigatório, né, que tem alguns campos obrigatórios dele, inclusive, onde você vai definir como o aplicativo vai se comportar para o usuário da melhor forma. E o legal, assim, você pode atualizar a qualquer momento, se você quiser. Essa é uma parada massa. Tipo, sei lá, você fez um rebranding do teu aplicativo, mudou a cor, você vai lá, atualiza o Manifest JSON e para o usuário já tá mudando a cor lá também. Massa, né? Show de bola. Então, gente, a gente já falou do Manifest aqui, e agora pensando, né, já falamos várias vezes sobre o Service Worker, e estamos falando a todo momento aqui, mas a gente ainda não disse o que era. Como é que funciona, como é que estrutura, o que é que acontece por trás, onde é que acontece a mágica do PWA propriamente dito, e o que ele diferencia das outras coisas. Para quem está de casa, aí quem está assistindo e não sabe o que é um Service Work, qual seria a maneira mais simples de a gente poder definir um Service Work para o pessoal que está de casa, Luiz? Qual que é a parada do Service Work? Vamos interpretar como se ele fosse um interceptador. Basicamente ele vai funcionar assim. O usuário vai acessar a tua aplicação pela primeira vez. Ele abriu primeira vez. O cliente, lá do cliente, vai buscar os arquivos lá do servidor, certo? As imagens, o CSS, o HTML, vai buscar esses dados. O que acontece? O Service Worker vai interceptar essa requisição e vai ver se já tem no cache no cache dele esses arquivos. Se já tiver cacheado, ele vai pegar essa cópia que ele tem e vai devolver para o cliente. E não vai buscar no servidor. Se não tem uma cópia, ele busca no servidor, vai cachear dentro do serviço dele e vai devolver para o cliente. Aí o cliente foi para o usuário foi para a próxima tela. O que vai acontecer? Ele vai buscar lá, por exemplo, o CSS de novo. Ele vai bater no Service Worker. O Service Worker vai olhar, opa, já cacheei isso aqui. Vai devolver a versão cacheada. Beleza? Você vai falar, tá, pra que serve isso daí? Só pra economizar dados do servidor? Não, se o cara desligar a internet dele. Se acontece uma coisa, você tá num momento crucial, por exemplo, fechando uma compra, alguma coisa, né, e você precisa de performance. Por que você vai fazer? Recarregar todos os recursos de novo, se você pode cachear essa informação e entregar esses dados pro usuário de uma forma muito mais rápida, sem onerar o teu servidor e ao mesmo tempo que você oferece uma navegação legal pro teu usuário. Então o Service Work, ele vem para, primeiro, né, pensando no offline, e segundo, para oferecer muita vantagem. Então, como você
fosse um proxy. Então, para quem já usou aí proxy para acessar site de torrent, vai entender que é mais ou menos a mesma coisa. Então, ele vai entrar no meio da requisição, só que a diferença é que ele vai olhar o cache. E a grande sacada do Service Worker é que você controla o que é cacheado ou não. Entendeu? Você não cacheia 100%. Você vai falar pro Service Worker, eu quero que todos esses arquivos aqui sejam cacheados. Então, você geralmente vai colocar todos os teus arquivos JavaScript, você vai colocar todas as tuas imagens e assets, e você vai colocar, né, as partials ou até o próprio HTML completo para ser cacheado. Aí, beleza. Olha só qual que é a parada. Você atualizou, você está com uma nova funcionalidade e você quer que o usuário tenha aquilo atualizado. Aí eu te pergunto, se está tudo cacheado, como que ele vai receber essa atualização? Aí que vem mais uma parada massa do Service Worker. Você atualiza o arquivo Service Worker e quando você acessa uma PWA, o que acontece? O navegador vai olhar para o Service Worker que ele tem guardado, quando você instalou, e vai olhar para o que ele recebeu do servidor. Se tiver qualquer diferença, seja um espaço, seja uma vírgula, um ponto, sabe? Qualquer coisinha de diferente, geralmente, né, utiliza, quando você trabalha isso, você muda alguma variável, alguma coisa ali, né? Ele vai falar, pô, beleza, hora de recachear. Então ele apaga o cache e começa todo o ciclo de vida do Service Worker de novo. Recacheia tudo e mantém a aplicação. Então você vai reduzir para mais uma vez o usuário baixar tudo de uma vez só, né? Todos esses arquivos que eu comentei. E beleza, daqui para frente não precisa baixar de novo e já tá com aquilo super atualizado. Então é uma forma de você forçar, entre aspas, a atualização do usuário, muito diferente do aplicativo nativo que a pessoa tem que entrar na loja e atualizar, ou no mínimo ter aquela configuração de atualização automática, né? Que daí fica pesando o celular e tal, né? Pronto, beleza. Basicamente ali você só tem uma ordem assim, Service Worker, precisa que você limpe o cache e baixe de novo, porque tem uma atualização agora. Então, né, geralmente tem o cache name lá, né? Você coloca pod tag V1, pod tag V2, pod tag V3, né? E ele atualiza. Meio que na época da galera do Angular vai lembrar que quando você fazia deploy, geralmente você colocava um ponto de interrogação e um número do lado, não sei se vocês já fizeram isso, para você forçar que o navegador pegasse uma versão mais nova. É mais ou menos isso, só que de uma forma mais profissional aí que o navegador entenda. É bem legal, assim, tipo, a ideia do meu Service Worker é muito perfeita. E é uma variável, né, tá dentro do Navigator, que é uma variável global, né, do navegador. Então você pergunta pro navegador, existe Service Worker aqui? Eu tenho suporte a Service Worker? Se tiver, ele já faz o registro para você automático. É bem simples, assim, são dois arquivos, um que faz o registro Service Worker e o Service Worker de fato. Espero ter respondido. Viu, Luiz? E assim, só complementando, eu acho que essa parte do cache e das interceptações, ela realmente é essencial para PWA, mas o Service Worker, ele é basicamente uma thread JavaScript que roda fora do processo principal e que inclusive pode estar em execução com a tua aplicação fechada. Então isso abre precedente para a gente eliminar as maiores fraquezas das aplicações webs. Então a gente está falando, por exemplo, Push Notification. Quando você utiliza a API do Web Push, que é muito mais fácil que ficar usando OneSignal e outras estruturas, a API do Web Push ela é muito simples. Simplesmente diz, registra pro no Service Worker, você registra lá que você quer fazer o push, e quando ele te dá uma URL, essa URL você sobe pro back-end, e quando tem uma notificação que você quer avisar teu usuário, você só chama essa URL e teu Service Worker recebe uma invocação direta disso. Então é muito mágico o funcionamento do browser com Service Worker, e ele traz um conjunto de superpoderes para aplicação web, que é uma coisa que, assim, não se via nenhum tipo de aplicação de plataforma, nem desktop, nem no mobile. Pois é, exato. A ideia do Service Worker, tanto que você pode acessar qualquer site, né, no Chrome, dá um F12 e vai lá na parte de Application, você vai ver quais são os Service Workers de cada domínio que você acessou que esteja rodando na tua máquina, né? E você consegue ver o que eles estão passando de dados e tal. Então você consegue ter isso eu falo mais tecnicamente com o dev, né? Mas você consegue ter um controle do que está acontecendo. É bem legal de ver o comportamento quando eles foram registrados, quando eles receberam dados, quando eles estão enviando, quando foi atualizado o cache. Você consegue ver o que está cacheado, inclusive. É bem maneiro. Nossa, tipo, uma sacada muito legal, né? Utilizar o... Não, e é legal que, assim, é um troço incrivelmente poderoso e é basicamente JavaScript. Então não tem nenhuma mágica por trás ali de você sair usando outra linguagem, outro framework, nada. É basicamente JavaScript. É um código muito simples também, né? Exatamente. Eu acho que a sacada é sempre... Claro, a primeira coisa que você tem que usar sempre é o Service Worker, senão não é progressivo. Não vai ter como você entregar essas funcionalidades para o usuário, né? Mas eu acho que é bem maneiro da pessoa estudar, né? De quem estiver ouvindo aqui, estudar lá a documentação, assim, principalmente a do Google, é muito fácil de entender. Tem desenhos, tem GIFs animados, assim, explicando o ciclo de vida e tal, né? Bem maneiro. Inclusive, acho que eu vou deixar aqui na descrição já o link para esse post aí do Google. E Clécio, os meus
explica uma coisa, eu consigo utilizar framework para tornar o trabalho mais prático no PWA? Então, esse é um tópico legal de se colocar, porque na prática a gente está falando que a PWA e o Service Worker e tudo isso são coisas assim que você consegue fazer sem auxílio de nenhum framework, mas a gente sabe que no dia a dia a gente tem pressa, tem prazos, eles geralmente estão atrasados, então os frameworks são a realidade da nossa vida aí, e assim, quando a gente pega os 3 grandes frameworks do mercado, Vue, Angular e React, eu posso falar com mais propriedade do Angular, que é o que eu uso no meu dia a dia, mas com toda certeza o Luiz vai dar uma complementada nos outros 2 aí pra nós. O Angular, ele te dá toda a instalação da PWA com o Angular CLI, então você simplesmente desenvolve a tua aplicação em Angular, daí você chega para ela e diz, ng add, ng install PWA, @angular/PWA, e ele já cria Service Worker, ele escaneia todos os arquivos estáticos e já cacheia eles para você, então você nem encosta no código do teu Service Worker por padrão, ele já gera o manifest para você, e daí a única coisa que você tem que fazer é servir sobre HTTPS. Mas na prática, com um único comando do Angular CLI, você já tem uma PWA funcional, cacheando, respondendo offline e fazendo todas essas maracutaias que a gente acabou de falar aí, de forma muito simplificada. Então no dia a dia, se você trabalha com qualquer um dos 3 frameworks, eles te fornecem isso. Luiz, dá um parecer aí a respeito do Vue e do React. Exato, é bem o que você falou. No Vue acho que já vem por padrão, né? E no React ele vem na classe principal, que é o app, né? Ele tem, que é o index.js, ele tem comentado, né? Inclusive, assim, tipo, é um comentário que tem, se você quiser utilizar o comportamento offline dele, você precisa descomentar essa linha. Ou é comentar essa linha, ou é mudar o nome do método. Mas eu lembro que é um comentário que tem ali, indicando, tipo, dele já vem meio que preparado. Aí, pra quem, né, eu quero usar o PWA de fato, você consegue ir lá mexer no manifest dele e tal, e usar o comportamento que você usou. Além disso, tem vários pacotes, né, no GitHub aí de ferramentas por linha de comando que ajudam aí, né. Essa do Angular eu não conhecia, não sabia que era assim que funcionava, mas, pô, bem maneiro que fica bem fácil, né? Sim. Eu acho que assim, pra gente não estender muito o episódio, vamos deixar os frameworks pra gente falar num próximo episódio, e conto com você, ouvinte, pra nos dizer o que você espera que a gente fale por primeiro aí. Não querendo criar uma firmware entre Angular e React, mas digam qual que vocês querem ouvir primeiro aí pra nós, que a gente vai gravar. Qual que é o futuro do PWA? O que vocês acham que vem aí pela frente? Bom, dando minha opinião aqui de aluno das classes, porque ele tá dando uma aula aqui hoje, né? Dizem aí nas ruas virtuais, que lá na Play Store, inclusive já tem para algumas pessoas, aparece já PWS. Isso é um excelente passo, porque as pessoas estão muito acostumadas a ir para as lojas, e dentro das lojas agora, principalmente na Play Store, tá aparecendo as PWS, falando, você não precisa baixar, você pode só adicionar na sua tela, fica mais fácil. E os browsers têm trabalhado de certa forma para incentivar o pessoal a baixar. Então, falando de uma forma mais... falando, né, de tecnologia, vem aí. O Safari também, né, tem anunciado que vai trazer, então, agora um suporte mais pesado aí para PWAs, o que é muito bom, que gera concorrência, ao mesmo tempo há uma padronização desenhada, então você vai conseguir com a mesma codebase atender a todos os navegadores. Isso é muito legal, apesar de que eu acho que o Chrome tem funcionado muito bem para as PWAs, ele consegue reduzir o número de recursos que o Chrome tradicional usa para rodar uma PWA, muito diferente do Electron, por exemplo, né, que carrega aquele calhamaço de coisas. Então eu acho que putz, vem coisa muito boa aí para PWAs, e dentro da comunidade de tecnologia tem se falado cada vez mais sobre isso. Então imagino, vocês sabem o poder que tem a comunidade, né? Então muitas coisas boas devem vir aí para 2020. E sim, antes, né, puxando o episódio que a gente vai gravar lá na frente sobre tendências para ano que vem, é a minha aposta PWA mais uma vez. É que nem o ano do podcast, né? 2020 é o ano da PWA. O eterno ano. Faz 25 anos que é o ano do podcast, né, pô? Não, legal. É isso aí. Eu acho que assim, o PWA tem um futuro lindo pela frente. É uma tecnologia que a web ela vem demonstrando cada vez mais que veio para ficar. Então, desde os tempos do Flash, que o pessoal dizia que a gente não precisava mais de HTML, CSS, JavaScript, que o Flash fazia tudo, e a gente viu no que deu. Então, eu imagino que as PWAs elas estão aí para quebrar muita gente que tá apostando na tecnologia errada, porque é uma coisa que, como eu disse, é o Thanos, é inevitável. Então, as PWAs
elas são uma realidade, tem empresas usando, tem empresas aplicando, e isso só tende a aumentar. Quando a gente olha para o mercado das empresas que estão começando, as startups, aquelas que efetivamente vão gerar os empregos daqui para frente, os recursos são limitados. Então você não tem um dinheiro de um Google, de um Facebook para sair desenvolvendo 30 aplicações para cada sistema operacional e querer que mantenha toda essa codebase sincronizada e entregar novas features. Então, olhando por uma questão de custo, as PWAs elas são muito mais atrativas para essas empresas. Então vocês vão ver cada vez mais PWA se tornando, se não um requisito, algo desejável para que você entrar numa empresa. Porque em vez de você sair desenvolvendo apps para Android e iOS, você vai começar a desenvolver uma PWA, e quando a empresa toma corpo, e se fizer sentido, vai surgir um app. Vai ser diferente de como é hoje. Hoje as pessoas desenvolvem primeiro o app, depois partem na plataforma web, tipo o Instagram fez, né, por exemplo. Então eu imagino que a web ela tem crescido em passos curtos durante muitos anos, e ela tem cada vez se mostrado como uma plataforma única para a gente conseguir atingir usabilidade, performance e qualidade. Então todas aquelas falhas que a gente via na PWA lá nas aplicações web no começo já foram sanadas. Então hoje você consegue entregar uma performance tão boa quanto um app nativo. Já falo isso e repito. Muita gente tem aquele preconceito de que PWA é lenta, PWA é feia, PWA não tem animação, PWA não tem UX. Isso é mentira. Provavelmente é ou falta de conhecimento ou alguém que está querendo vender o seu peixe, né? Exatamente. Então as PWAs elas vieram para ficar e cada vez mais elas vão estar presentes aí. E Luiz, vamos retomar aquela conversa lá sobre cultura, porque eu acho que essa é o grande ponto das PWAs hoje. Cultura é o único impeditivo das PWAs crescerem mais do que elas já estão crescendo hoje em dia. Pois é, exatamente. Que eu acho que a gente acabou discutindo ao longo do episódio, mas é justamente isso. As pessoas estão muito acostumadas ao comportamento padrão de instalar, de procurar, né? Tanto que, por mais que você veja até aplicativos em sites mesmo, né? A pessoa prefere ir lá na loja e baixar. E você tem, por exemplo, a Apple e o Google tem que ter muito controle sobre o que passa dentro da loja e tal. Então, ainda acho que falta as empresas que estão utilizando o PWA falarem mais sobre isso. Eu tenho 4 casos que eu sempre falo, todas as palestras que eu falo sobre PWA. Uber, você consegue fazer praticamente tudo o que você faz no aplicativo do Uber, você consegue fazer pela PWA, tá? Acesse m.uber.com, você vai ver que inclusive é uma PWA maneiríssima. Você tem o Instagram.com, né? O Instagram, você consegue curtir, você consegue postar stories, você consegue comentar todo em DM, tudo que você faz no Instagram baixado, você consegue fazer por uma PWA. Você tem o Telegram, que pra mim é o melhor exemplo de PWA que existe, que é o web.telegram.org, perdão. Você vai ter todas as funcionalidades do Telegram, sem exceção, rodando no teu browser, GPS, tudo. E um caso que a gente tem pouco aqui no Brasil, mas que funciona muito legal lá fora, que é o da Starbucks, né, onde você consegue fazer pedido, pagamento, você consegue olhar o cardápio, você consegue reservar mesa, consegue fazer tudo pelo aplicativo, e inclusive tem mais funcionalidades na PWA do que no aplicativo do Starbucks. Essas empresas, eu vou citar essas, podiam estar disseminando um pouco mais nos blogs, disseminando um pouco mais nas redes, sabe? Você pode instalar, não precisa baixar o aplicativo, você só adiciona na tua tela, sabe? Eu acho que se esses players que apostaram financeiramente, Airbnb, Tinder, Pinterest, Spotify, se eles Twitter, seria muito legal ver essas empresas falando, olha, a gente tá usando isso aqui, falar pro usuário leigo mesmo, o usuário que tá usando o Tinder lá pra encontrar a gente na balada, sabe? Por que você só não salva na tua tela? Vai ser mais rápido pra você pegar alguém, sabe? Você não precisa baixar, né? Exato, cara, por que você vai baixar o Uber, que é super pesado? Acessa uber.com, m.uber.com, e faz tua pedida ali, inclusive você faz o pagamento por ali, você não precisa ter toda uma estrutura de cartão de crédito, não, o próprio navegador vai fazer o pagamento. É muito legal. Então acho que falta um pouco das empresas olharem pra isso com amor e falar, putz, é massa, eu vou falar para meus usuários isso. Quando as empresas fizerem esse papel, aí fica um pouco mais fácil as pessoas começarem a utilizar esse recurso. Então, como evangelista e amante da PWA, eu falo, se você desenvolver a PWA, fala para as pessoas, eu desenvolvi isso, porra. Entendeu? Usa que você vai achar legal. Não, perfeito, Luiz. Eu acho que a relação das empresas com a PWA que tá definindo e o que vai definir o futuro. Exato. Então,
Por exemplo, tem muito cliente que chega para nós e eu quero desenvolver um app. Fala, peraí, você realmente precisa de um app? Inclusive esse é um subtítulo de uma palestra minha. Você realmente precisa de um app? E as empresas têm que começar a pensar desse cenário, porque hoje em dia com uma aplicação web com muito menos custo você consegue entregar muito mais qualidade final para o teu usuário final, porque você vai pegar toda a tua equipe e focar ela em pegar uma única experiência e torná-la a melhor possível, em vez de dividir esse esforço em 2 plataformas e entregar uma experiência meia boca em cada uma delas. Então, e isso é uma questão que as empresas elas estão pouco a pouco, alguns mercados que são mercados mais fechados, como o mercado corporativo, mercado agrícola, que eu já vi acontecer, assim, aquelas aplicações que são mais B2C, elas estão já adotando o PWA como um padrão. Então é uma revolução silenciosa. E a mão de obra as pessoas começaram a ter essa vivência, e isso força o próprio mercado a querer trabalhar com isso também, porque começa a ter cada vez menos profissionais especialistas em nativo e mais profissionais que saibam lidar com a web da melhor forma, e isso vai começar a forçar as empresas B2C a fazerem isso também, e a partir do momento que as empresas B2C começarem a fazer como elas já têm feito, essas empresas que você citou, pouco a pouco a gente vai começar a mudar essa cultura do usuário final de querer entrar na loja para acessar o app. Então isso ainda é uma coisa muito nova, tal como o próprio sistema de lojas é uma coisa muito nova quando surgiu. Então é uma questão que, assim, inevitavelmente a cultura ela se adapta e muda de acordo com como as coisas vão acontecendo. É muito mais lógico você usar o próprio Google que você usa para fazer uma pergunta, para pesquisar alguma coisa, para achar o site de uma empresa, você já achar a tua aplicação por ali, sistema de busca extremamente mais eficiente, ou Bling, ou qualquer outro que você utilize, do que você sair usando uma loja específica que só vai ter apps ali e que muitas vezes não tem o mesmo poder de busca que um buscador desses tem. Então esse é um dos pontos que a gente não falou sobre as PWAs, não expandiu, mas que eu acho que é o mais importante e é o que vai fazer com que elas se popularizem mais rápido para o consumidor final, que é o fato dela ser descobrível, né? Discoverable. Então isso permite que elas sejam indexadas pelas engines de busca e pouco a pouco elas comecem a chegar na mão do consumidor e o consumidor comece a perceber as vantagens da PWA sobre o resto. Então eu acho que assim, é uma revolução lenta, se você olhar como todas as outras que houveram, porque tudo que não é lento não é sustentável. Então esse crescimento da PWA garante que ela vai ter sustentabilidade no longo prazo. A web sempre evoluiu de forma lenta e essa lentidão foi o que garantiu que as revoluções sempre foram efetivas. Então a PWA é mais um passo nessa direção. Perfeito. Eu queria deixar, pra gente encerrar aqui, vou deixar, né, na descrição aqui do post, 2 links. Um deles é o Progressive Web App Room, né, que ele reúne vários cases e análises de empresas que estão utilizando o PWA e que estão economizando com isso. Tem um caso muito legal do Uber que você pode ver lá e tal, é bem maneiro. E tem um site pra você olhar e tal, ver das possibilidades de uma PWA, que é o pwa.rocks, onde tem joguinhos, tem o link do Telegram, calculadores. Então, tem uns exemplos bem bocosos assim, né? Mas para você ver o poder do que uma PWA pode fazer e é muito legal. E a documentação oficial do Chrome para o desenvolvimento de PWAs, e que a gente não falou, mas para mim todo podcast, todo post, todo mundo sempre fala do Lighthouse, né? Que é a ferramenta do Google para você analisar a performance de PWAs, né? Então, a gente vai deixar todos esses links aqui na descrição. Não sei se o Clécio tem link dos slides das palestras dele. Vou deixar também o link das que eu costumo fazer e um artigo que eu escrevi sobre isso. Vão estar tudo aqui para você começar a codar. E se você já coda, né? O ouvinte aí já coda PWAs, compartilha com a gente seus casos de sucesso para que a gente possa citar nos próximos episódios e tal. É muito legal ter gente disseminando esse conteúdo. É isso aí, galera. Olha que legal. Depois de hoje eu acho que eu vou evangelizar também. Isso aí, Luiz. Eu vou passar os links da palestra lá para você colocar também. E legal ver realmente essa disseminação de conhecimento. E pessoal, se vocês realmente gostam de PWA, curtem PWA, falem sobre isso. É a comunidade que vai fazer o mercado mudar. Então, vamos conversar sobre PWA, porque PWA é o futuro. Ouviram ex-hosts do PodTech que estiverem ouvindo esse episódio? Eu falei isso já faz 70 episódios. Aqui estão hosts que acreditam nesse potencial. Mudou o time todo pra falar de PWA, Luiz? Você viu só, cara? É o que o chefão faz, né? Manda embora. Não, brincadeira, gente. Mas é que, 70 semanas atrás, né? Muda muita coisa na tecnologia, né? Então. Exatamente.
Então, não esqueça de compartilhar com seus amigos, não esqueça de compartilhar nas suas redes. O PodTag tá voltando com tudo. A gente já tá recebendo feedbacks muito legais. Então, entre lá na nossa comunidade, acessa podtag.com.br, clica lá em cima no comunidade do PodTag, onde você vai acessar o nosso Discord, onde a gente tá lá o dia inteiro, trocando uma ideia com a galera e tal. Vamos falar sobre a PWA, vamos falar sobre outras coisas, e você vai saber em primeira mão o que vem aí do PodTag, beleza? Nos vemos no próximo episódio do PodTag. Tag abraços, tchau! Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.